Olá a todos, meu nome é Augusto Arinos da Costa, professor de História e historiador pelo Uniceub. Vamos lá, mais um vídeo. Como vocês podem ver pelo título do vídeo, é o tráfico ilícito, Constituição de 1988 e Convenções Internacionais. Vamos lá, gente. Próximo slide. Primeiro, vamos ver o que diz as convenções. Vamos lá. Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961. Tráfico ilícito é o cultivo ou qualquer tráfico de entorpecentes que contraria as disposições da presente convenção. Convenção sobre substâncias psicotrópicas de 1971. Tráfico ilícito significa a fabricação ou tráfico de substâncias psicotrópicas efetuados em infração às disposições da presente convenção. Convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas de 1988. Por tráfico ilícito se entende os delitos estabelecidos de acordo com os parágrafos 1 e 2 do artigo 3 dessa convenção. Aí vamos lá, artigo 3. Delitos e sanções. 1. Cada uma das partes adotará as medidas necessárias para caracterizar como delito penal em seu direito interno quando cometidos internacionalmente. A produção, a fabricação, a extração, preparação, a oferta para a venda, a distribuição, a venda, a entrega em qualquer condições, a corretagem, o envio em trânsito, o transporte, a importação, a exportação de qualquer entorpecente de substância psicotrópica contra as disposições na Convenção de 1961, em sua forma emendada, ou na Convenção de 1971. 2. O cultivo da semente de ópio, arbusto de coca e da planta de cannabis com o objetivo de produzir entorpecente contra o disposto na Convenção de 1961 em sua forma emendada. 3. A posse ou aquisição de qualquer entorpecente ou substância psicotrópica com o objetivo de realizar qualquer uma das atividades enumeradas no item 1 acima. 4. A fabricação, transporte e a distribuição de equipamentos, material e de substâncias enumeradas no quadro 1 e 2, sabendo que serão utilizados para cultivo, produção e a fabricação ilícita de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. 5. A organização, a gestão ou financiamento de um dos delitos enumerados nos itens 1, 2, 3 ou 4. Vamos para o próximo slide que continua. B1. A conversão ou a transferência de bens com conhecimento de que tais bens são procedentes de algum ou alguns dos delitos estabelecidos no inciso A deste parágrafo ou da prática do delito ou delitos em questão com o objetivo de ocultar ou encobrir a origem ilícita dos bens, ou de ajudar a qualquer pessoa que pratique na prática do delito ou delitos em questão para fugir às consequências jurídicas de seus atos. 2. A ocultação ou o encobrimento da natureza, origem, localização, destino, movimentação ou propriedade verdadeira dos bens, sabendo que procedem de algum ou alguns dos delitos mencionados no inciso A deste parágrafo, ou de participação no delito ou delitos em questão. 6. De acordo com os princípios constitucionais e com os conceitos fundamentais de seu ordenamento jurídico. Vamos tratar mais à frente. 1. A aquisição, posse ou utilização de bens, tendo conhecimento no momento em que os recebe de que tais bens procedem de algum ou alguns delitos mencionados no inciso A deste parágrafo ou de atos de participação no delito ou delitos em questão. 2. A posse de equipamentos ou materiais de substâncias enumerados no quadro 1 ou 2, tendo conhecimento prévio de que os utilizados ou serão utilizados no cultivo, produção ou fabricação ilícitos de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas. 4. Instigar ou induzir publicamente outrem ou qualquer meio de cometer alguns dos delitos mencionados no artigo 2, no artigo, ou a utilizar ilicitamente entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas. 4. A participação em qualquer dos delitos mencionados nesse artigo, a associação ou a confabulação para cometê-los, a tentativa de cometê-los e a assistência, a incitação, a facilitação ou o assessoramento para a prática do delito. Só para deixar claro, gente, eu não estou fazendo nada dessas coisas, está tudo dentro das convenções e tal, da Constituição, das leis, no nosso ordenamento jurídico e nas normas internacionais também. Vamos lá agora para o 2.
reservado os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu ordenamento jurídico, que é o que aprendemos no curso, nos vídeos, cada parte adotará as medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurará posse, aquisição ou cultivo intencionais de entorpecente ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou na Convenção de 1971, que foi o que nós aprendemos. Artigo 4. A República Federativa do Brasil, agora na Constituição, rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: prevalência dos direitos humanos. Por isso que com gringos, gente, a gente não tem o que argumentar. Porque, essas normas que falam da exportação, importação, trânsito, sei o que, isso é tudo norma internacional. Então, na norma internacional não tem como o Brasil entrar na esfera, porque é uma coisa que escapa à liberdade do Brasil, da autonomia e da soberania também. Então, por isso que nossa Constituição é ética e fala que é a prevalência dos direitos humanos, que são as convenções mesmo para os gringos, entendeu? Agora, vamos lá para o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, ou seja, se o gringo mora aqui no país, ele também foi contemplado. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 63, inciso 63. A lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Vamos para o próximo slide, onde eu quero chegar com vocês. Uma pergunta também para vocês. Por que tem que ser ilícito se já é crime? Se fosse comércio ilícito, a gente até aceitava no nosso léxico, na nossa gramática. Conscientização no que já é ordenamento jurídico aqui no Brasil. Pois aqui no ordenamento jurídico, as convenções e tratados internacionais são normas supralegais, ou seja, estão abaixo da Constituição e acima das leis. Na Convenção Única de Entorpecentes de 1961, que é um decreto aqui no Brasil, vamos ver no artigo 28, parágrafo 2. A presente convenção, leia-se o presente decreto, não se aplicará ao cultivo da planta de cannabis destinada exclusivamente a fins industriais, fibra e semente, ou hortícolas, pequena horta de flores. Tipo uma 6, 7, 8, 4, né, gente? O segundo fêmeas, né, gente? Porque macho você pode ter todas as estirpes. O segundo elemento está na Convenção de 1988, que é um decreto aqui no Brasil também, em 91, artigo 14, parágrafo 2. As medidas adotadas deverão respeitar os direitos humanos fundamentais e levarão em devida consideração não só os usos tradicionais, onde existe evidência histórica sobre o assunto, senão também a proteção do meio ambiente. No tradicional, também está contido o doméstico, segundo o oficial recordes dessa convenção. Nos comentários da Convenção de 1971, olha, gente, na de 88, nos comentários dos oficial records, é no volume 2, página 300, que está lá, o doméstico. Nos comentários da Convenção de 1971, página 387, a tabela 1 não lista nenhum dos materiais alucinógenos naturais em questão, ou seja, os materiais alucinógenos naturais em questão não estão contemplados na de 1971, mas apenas as suas substâncias químicas, que constituem os princípios ativos neles contidos. A inclusão na lista 1 do princípio ativo de uma substância não significa que a própria substância também está incluída neste, se for uma substância claramente distinta da substância que constitui o seu princípio ativo. Essa visão está de acordo com o entendimento tradicional dessa questão no campo de controle internacional de drogas. Nem a coroa, o fruto, o botão mescal do cacto peyote, nem as raízes da planta Mimosa hostilis, nem os próprios cogumelos psilocibinos estão incluídos na lista 1, mas apenas seus respectivos princípios ativos, mescalina, DMT e psilocibina.
O que acabamos de ver, o que acabamos de ver corrobora com o que nós aprendemos na extensão do curso para católicos, parte 1. Eclésia, Droga e Toxicomania, livro da Pastoral da Saúde do Vaticano. A substância ativa da cannabis responde aos efeitos psicoativos, pertence à classe dos terpenofenoles, diferentes tipos de THC, tetraidrocannabidiol, incluída na lista de estupefacientes. Sua concentração varia muito segundo os preparados, não a planta, e a proveniência do produto. Se está misturado com coisa ou não, né? A definição da cannabis. A cannabis é uma planta que cresce em países de clima temperado e com calor. Pode alcançar uma altura de 3 metros em poucos meses. Se busca sobretudo a planta fêmea, pela embriaguez que produz. A cannabis é uma planta que por si mesma produz o líquido resinoso, de qual por processos químicos se extrai os vários tipos de THC, terpenofenoles. Com o mesmo procedimento da engenharia da química, se extrai o CBD. Ou seja, o que proibiram não foi a planta de produzir e usar, seja particularmente, seja socialmente, seu líquido resinoso natural, mas sim a sua estrutura molecular sintetizada, psicotrópico. Vamos para o próximo slide. Na Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 43 ou 73, está descrito ilícito, como argumenta João Trindade na reserva legal qualificada, quadro abaixo, grifos nossos e dele. A respeito da comulta ou da venda, se a Constituição deixou o termo tráfico, deve ficar tráfico, e tudo o que decorre desse termo. Continuando com João Trindade, há, porém, casos em que a própria Constituição determina o que o legislador regulamente um determinado direito fundamental, especificando-o. Aí tem aí a tabelinha dele na reserva legal simples e na reserva legal qualificada. Vocês podem ver que nos exemplos tá lá, ó, a lei considera crimes na fiança irresistível de graça ou anistia o tráfico ilícito. Tem lá em grifo. Vamos lá, gente. O que é? Esse triângulozinho que vocês estão vendo aí. A Carta Cidadã, que é a nossa Constituição, normas constitucionais. Tratados e convenções internacionais, normas supralegais. Leis, normas legais. Vamos para o próximo slide. Gente, vamos lá. Cabe registrar que a perícia não esclarece a prova material do crime do tráfico ilícito. Argumenta que o tráfico, para ser ilícito, tem que ser que não se permite é o abuso do direito, o que, entretanto, não se verifica quando alguém usa do próprio direito, porque, nesse caso, a ninguém prejudica. Tráfico ilícito. No campo do direito privado, o cidadão tem o jus commerce, venda, venditio, ou a compra-venda, o empitio venditio. É o contrato consensual, sinalagmático, perfeito e de boa fé pelo qual uma pessoa, o vendedor, se obriga à transferência de outra pessoa, o comprador, a propriedade de uma coisa mediante a entrega de quantia certa em dinheiro. Os elementos constitutivos do contrato de compra e de venda são 3. 1. A coisa, res. 2. O preço, précio. E o consensus. Ou seja, de acordo com o acordo entre vendedor, venditio e comprador, emptor, onde a sociedade há direito, ubi societas, ubi jus, para pessoas maduras, livres e iguais, ou seja, pleno de seus direitos civis e políticos, os maiores de 18 anos. Nas relações comerciais revive-se a lex mercatoria. Agora uma citação de Thomas Hobbes. É assim uma lei natural que os homens se permitam uns aos outros comerciar e traficar livremente uns com os outros. Em Montesquieu, o espírito das leis, o primeiro a propor os 3 poderes, é preciso que o Estado seja neutro entre sua alfândega e seu comércio, e que age de maneira que essas duas coisas não se choquem. Goza-se, então, de liberdade do comércio. Vamos para o próximo slide? Agora, gente, vamos para exemplos de tráfico ilícito. Um exemplo de tráfico ilícito é para toda e qualquer transação relacionada a psicoativos ao menor de 18 anos.
Outro exemplo de tráfico ilícito de psicoativos são os destinados o lote ou produção para fim medicinal ou científico, ou que são vendidos com receitas para esses fins, onde se desvia o lote ou produção. Na Convenção de 88, em seu oficial Records, em comentários, volume 2, página 300b, as medidas adotadas respeitarão os direitos humanos fundamentais e terão em devida conta os usos lícitos, o tradicional, o doméstico, o médico, o farmacêutico e industrial. Há tráfico ilícito para o abuso desses campos de finalidade de cultivo e destino. Por exemplo, o tráfico tradicional aqui no Brasil é o de entorpecentes. Só nós usamos essa nomenclatura. Até transformamos o modo de dizer estupefaciente para entorpecente no período Getúlio Vargas. Depois dele, tivemos convenções que são normas supralegais, mas deve-se lembrar que estão abaixo de nossa norma constitucional. Como no Império temos como evidência histórica o pito do panco, cannabis indica, que é um entorpecente vendido em boticários naquela época. O cultivo e consumo doméstico de hortícolas de cannabis, como nos mostra a Convenção de 1961, artigo 28.2. A prescrição médica lista aquela que está dentro da dosagem para aquele determinado quadro clínico. Um fármaco lícito, aquele feito dentro dos critérios da Anvisa ou Ministério da Saúde, esses respeitando a Constituição e as normas supralegais, que é a Anvisa e a Ministério da Saúde tem que respeitar a Constituição e as normas supralegais. E que, como dito, não sejam desviadas de seu destino, seja ele comercial em drogarias ou desvio de áreas destinado a hospitais, etc. O industrial segue-se a mesma lógica das anteriores, seja em seu desvio de finalidade e correlatos. O médico ou dentista que prescreve substâncias entorpecentes fora dos casos indicados pela terapêutica ou em dose evidentemente maior do que necessária, com a infração de preceito legal regulamentar. Aí Nicola Framarino, em seu clássico A Lógica da Prova em Matéria Criminal, ensinou: sabemos que o sujeito da prova não pode ser senão uma pessoa ou uma coisa. Sempre que se fala de prova, ou se fala de uma pessoa que afirma ou de uma coisa que atesta. A prova ou é uma afirmação de pessoa ou de coisa. Por outro termo, ou é pessoal ou real. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Valeu, gente. Mais um vídeo.